Olá, meu nome é Adriane e nessa aula nós iremos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Primeiramente, vamos aqui conhecer o triângulo retângulo, né? É um triângulo que possui um dos seus ângulos, é um ângulo reto, que está aqui representado por esse quadradinho com uma bolinha no meio, né? O lado que ele é oposto ao ângulo reto, a gente conhece ele como hipotenusa, e os outros lados que estão adjacentes ao ângulo reto, a gente conhece ele como os catetos. Bom, agora a gente vai ver quais são as relações métricas no triângulo retângulo. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá vendo? Esse ângulo A é um ângulo reto, certo? Ele tá com o ângulo reto na parte superior, né? É um pouco estranho, porque geralmente a gente vê o ângulo reto na parte de baixo. Mas a gente colocou ele assim propositalmente. Por quê? Porque aqui a gente traça a altura desse triângulo, né? Que é essa medida aqui, que a gente chamou de H. E a gente gerou dois outros ângulos, outros triângulos retângulos, né? Que eu tenho o triângulo aqui ABD, que é esse triângulo do lado esquerdo aqui, que é um triângulo retângulo, e o triângulo ADC, que também é outro triângulo retângulo, que eles estão aqui desenhados aqui nessa parte direita, né, separadamente, né, o triângulo ABD e o triângulo ACD. São dois triângulos retângulos. Então, a gente, na verdade, tem três triângulos retângulos, né? O triângulo maior, que ele é retângulo no ângulo A, e dois triângulos menores, que são retângulos em D. E a gente vai ver que esses triângulos são semelhantes e vão ter algumas propriedades. Primeiramente, vamos observar por que eles são semelhantes, né? Observando o triângulo maior, ele tem o triângulo A, o ângulo A, que ele mede 90 graus, e outros dois ângulos, né, que é o ângulo alfa e o ângulo beta. E a gente observa esse triângulo aqui, ele vai ter os mesmos ângulos, né, o ângulo de 90 graus, o ângulo alfa e o ângulo beta. E o outro triângulo também vai ter o ângulo de 90 graus, o ângulo alfa e o ângulo beta. Ou seja, se eles têm os três ângulos iguais, significa que esses três triângulos são semelhantes, né? Bom, agora a gente vai ver as nossas relações métricas, né? Primeiramente, a gente vai observar o triângulo ABC, que é o triângulo maior. Eu vou fazer o seguinte, vou pintar ele de vermelho para ficar mais visual isso, né? A gente tá falando do triângulo maior. E o triângulo DBA, o triângulo DBA, esse triângulo aqui no meio, que eu vou pintar ele de verde, né? Então, observando esses dois triângulos, o triângulo vermelho e o triângulo verde, a gente vai montar essa proporção. Vou verificar agora quais são os lados proporcionais, quais são os lados correspondentes nesse triângulo. Observa, gente, que todo triângulo ele vai ter três lados. Um lado que é maior de todos, um lado que é menor e um lado que é o médio. Nesse triângulo vermelho, o maior lado é o A, né? Que vai aqui de B até C, que mede A. O menor lado é esse lado aqui que mede C e o lado médio é esse lado aqui que mede B. Então, o que a gente vai verificar? Eu vou circular o maior lado de laranjado, vou circular o lado menor de roxo e vou circular o lado médio de rosa. Porque agora a gente vai também marcar os correspondentes com essa mesma cor, né? Olhando o triângulo verde, o maior lado é o lado que tem a medida C, que vai de A até B. Vou marcar também de laranjado. E o outro triângulo aqui, que eu vou deixar ele de branco, né? O maior lado é a medida B, que vai de A até C, que eu vou marcar também de laranjado. Quer dizer que nesses três triângulos, o A corresponde a C, que corresponde a B, certo? Agora, a gente vai marcar o menor lado em todos esses triângulos. Como aqui nesse triângulo grandão, eu coloquei ele de roxo, eu vou marcar o menor lado, ambos de roxo. A gente vê que o menor lado aqui, nesse triângulo verde, é o lado M. E no triângulo branco, o menor lado é esse lado aqui que mede H.
E por fim, a gente vai marcar o lado médio, né, que é o lado que sobrou. Aqui no maior triângulo, ele tá marcado de rosa, né, então também iremos marcar todos de rosa. Aqui é o lado H que sobrou e nesse outro triângulo é o lado N. Bom, depois que a gente já colocou, já marcou todos os ângulos correspondentes, né, vai ficar fácil da gente identificar essas razões, certo? Então, a primeira razão aqui que a gente está vendo, eu estou observando o triângulo ABC, que é o triângulo vermelho, e o triângulo DBA, que é o triângulo verde. Então, a gente vai montar as razões dele, né? Então, a primeira razão aqui que eu peguei é C sobre A. C está marcado de roxo e A está marcado de laranjado. Então, eu vou ter que pegar roxo sobre laranjado no triângulo verde, né? O roxo é o M e o laranjado é o C. Ou seja, C sobre A é igual a M sobre C. Se a gente multiplicar aqui ao cruzado, né? C vezes C dá C ao quadrado e A vezes M, tá aqui A vezes M. Essa é a primeira relação que a gente vai ter, a relação métrica no triângulo retângulo. Agora, a próxima relação métrica, a gente pegou o triângulo ABC, que também é o primeiro triângulo, e o triângulo DAC, que é esse triângulo aqui, é o triângulo que eu deixei ele de branco, certo? Primeiro eu peguei C sobre A. C está marcado de roxo e A está marcado de laranjado. Então, a gente vai pegar as mesmas cores lá no triângulo branco, né? Então, é H sobre B, ó, roxo sobre laranjado, tá aqui, H sobre B. Então, se a gente multiplicar cruzado, né, eu vou ter A vezes H, que tá aqui, é igual a C vezes B, ou B vezes C, que tá aqui. A próxima relação, a gente também está pegando esses mesmos triângulos, né? Que é o triângulo vermelho e o outro triângulo, o último triângulo, que é o branco. Mas agora eu peguei a razão B sobre A. O B está marcado de rosa e o A está marcado de laranjado. Então, eu vou lá nesse triângulo e vou pegar o rosa dividido pelo laranjado, ou seja, N sobre B. Ou seja, B sobre A é igual a N sobre B. Se eu multiplicar cruzado, ó, B vezes B dá B ao quadrado e A vezes N tá aqui A vezes N. E a última relação, eu vou pegar, eu vou retirar ela dos triângulos DBA e o triângulo DAC. Ou seja, nesse primeiro triângulo, que é o triângulo DBA, é o triângulo verde, e no segundo triângulo, que é o triângulo branco. A relação que eu estou pegando, a razão que eu vou tomar aqui é a razão H sobre M. O H é rosa e o M é roxo. Então, eu tenho que pegar rosa sobre roxo, ou seja, N sobre H na segunda razão. Se eu multiplicar cruzado, fica H vezes H é H ao quadrado e M vezes N é MN. Bom, então tá aqui as três relações trigonométricas, as quatro relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ainda falando sobre essas relações métricas do triângulo retângulo, tem duas relações aqui, que é a primeira relação e a terceira relação, que elas são chamadas iguais, certo? Se a gente for olhar o triângulo grandão, que é o triângulo principal, a gente tem que as medidas B e C são os catetos e a medida A é a hipotenusa. Essa relação aqui, a gente pode dizer o seguinte, que o quadrado de um dos catetos é igual ao produto da hipotenusa vezes a sua projeção sobre a hipotenusa. Ou seja, se a gente pegou um dos catetos, no caso o C, e elevou ele ao quadrado, que está aqui, C elevado ao quadrado, isso vai ser igual a hipotenusa, que é igual a A, vezes a sua projeção sobre esse cateto. Ou seja, a gente pega esse lado e dessa ponta a gente traça aqui uma altura, esse outro lado aqui, isso é a projeção de C sobre A. É como se fosse a sombra que esse lado faz no outro lado, certo? Se a gente tivesse, vamos supor, uma varetinha assim na horizontal e o sol tá aqui por cima iluminando, qual que é a sombra que essa varetinha ia fazer aqui no nosso solo? Seria exatamente essa medida aqui, que é a medida BD, que a gente chama isso de projeção. Então, vamos repetir de novo como é essa relação métrica, né? O quadrado do cateto, né?
Então, ou seja, C elevado ao quadrado é igual à hipotenusa, que é A, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que no caso aqui é a medida M. Isso vai acontecer também com outro cateto, que é o cateto B. Se a gente for pensar nele, qual é a sombra que essa varetinha aqui, se o sol tá vindo de cima, né? O sol tá vindo aqui, qual que é a sombra que ele faz nessa reta? Vai ser justamente essa medida aqui, que a gente chama de M, que vai ser a projeção. Ou seja, o quadrado desse cateto, quer dizer, B elevado ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é A, vezes a sua projeção sobre a hipotenusa, quer dizer, a sombra que esse lado aqui faz no outro, que é M, ou seja, B ao quadrado é igual a A vezes M. Por isso a gente fala que essas duas relações são muito parecidas. Bom, vamos falar sobre essa segunda relação aqui, né? O que a gente vê essa relação, de que forma que a gente pode ajudar a decorar, né? Então, quer dizer, o produto da hipotenusa pela altura, quer dizer, se eu multiplicar a hipotenusa, que é A, pela altura do triângulo, vai ser igual à multiplicação dos seus catetos, né? Que é B vezes C. Ou seja, aqui o A vezes o H, que é a altura, é igual a B vezes C. Também não é muito difícil de a gente decorar. E agora, falando sobre a última relação, né, a quarta relação que a gente tem aqui, a gente diz que H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, a altura do triângulo principal elevado ao quadrado é igual à multiplicação das duas projeções, né? Que tá aqui, M vezes N, as duas projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Também não é uma relação muito complexa de a gente calcular. Bom, e agora a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Porque se a gente somar membro a membro a relação 1 e a relação 3, a gente vai ter o seguinte. Então, se a gente pegar a primeira relação, que é C ao quadrado igual a M, mais a terceira relação, que é B ao quadrado igual a AN, a gente vai ter B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a AM vezes AN. Só que é o seguinte, como A aparece nessas duas parcelas dessa soma, eu posso colocar A em evidência. Porque, olha só, AM é igual a AM e A vezes N é igual a AN. Então, a gente colocou ele em evidência e o que aconteceu? A gente sabe que M mais N também mede A. E A vezes A é A ao quadrado. Então, aqui a gente tem o famoso Teorema de Pitágoras. O que diz ele? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, só recapitulando o que diz ele, num triângulo, primeiro a gente vai identificar qual que é a hipotenusa. É o lado que está oposto ao ângulo reto, a gente chama ele de A. Os outros catetos, a gente conhece ele por B e por C. Se a gente pegar A ao quadrado, isso é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá aí o famoso Teorema de Pitágoras. Bom, vamos aos exemplos, que tudo vai ficar mais claro, né? O primeiro exemplo aqui diz o seguinte: calcule o valor de x em cada uma das figuras. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho um dos catetos, eu tenho a hipotenusa do triângulo maior e eu tenho a projeção desse cateto aqui sobre a hipotenusa. Então, qual a relação que a gente pode utilizar? A gente vai poder utilizar essa relação aqui, ó, C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, só vamos identificar quem que é quem, né? O C é o 2, o X é o meu M e o 4 é o meu A. Então, C ao quadrado vai ficar 2 elevado ao quadrado, isso é igual a A, que é 4, vezes M, que na verdade é o meu X. Aqui, 2 ao quadrado dá 4, é igual a 4 vezes x. Ou seja,
4 vezes x é igual a 4, ou seja, o x só pode valer 1, né? Porque 4 vezes 1 que dá 4. Então, tá aí descoberto o primeiro valor. O segundo triângulo, que é um triângulo retângulo, que a gente não tem uma altura traçada aqui para gerar outros dois triângulos retângulos. Então, para descobrir o valor de x, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Então, a gente precisa identificar o que é hipotenusa e o que é cateto. Aqui, o 5 está oposto ao ângulo reto, então é a nossa hipotenusa. Os outros dois valores são os catetos. Então, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais o outro valor, 3 ao quadrado, isso é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado. Como é que a gente vai resolver isso? Vai ficar x ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado dá 9. Isso é igual a 5 elevado ao quadrado, que dá 25. O 9 está somando desse lado de cá, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, fica x ao quadrado é igual a 25 menos 9. Agora, eu vou resolver, né? 25 menos 9, então fica x ao quadrado é igual a 16. Então, por fim, x ao quadrado, aliás, x é igual a raiz de 16, ou seja, x é igual a 4. Na verdade, se a gente estivesse resolvendo a equação, eu ia colocar x igual a mais ou menos 4. Mas como nesse caso a gente está falando de valores de medidas, né? O x aqui é uma medida, não tem sentido o x ser negativo, né? Então, eu já posso colocar direto, x igual a 4, x é positivo. O próximo exemplo, aqui eu tenho a altura desse triângulo, né? E o A é a hipotenusa, né? A gente pode até substituir o x por h, se vocês quiserem que fique com a mesma nomenclatura. E o que mais a gente conhece? A gente conhece aqui o 6, que é um dos catetos do triângulo maior, e o 8, que também é um dos catetos do triângulo maior. E a gente quer descobrir a medida de x e de A. Bom, a primeira medida que a gente tem como descobrir ela é a medida de A. Como assim? O A é a hipotenusa e o 6 e o 8 são os catetos desse triângulo maior. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente sabe que A elevado ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Veja que a gente sempre vai ter todos esses números elevados ao quadrado, só que a hipotenusa sempre fica sozinha, né? Os catetos que ficam juntos. Bom, então como que fica, né? A elevado ao quadrado é igual a 6 ao quadrado dá 36, mais 8 ao quadrado, isso dá 64. Agora eu vou somar, né? Então fica A ao quadrado é igual a 36 mais 64, que dá 100. Ou seja, A é igual a raiz de 100, que dá 10. Da mesma forma também aqui não faz sentido a gente colocar mais ou menos 10, porque a gente está falando de medida, né? Medida não tem sentido ser negativa. Bom, agora a gente precisa descobrir a medida de x. E o que a gente sabe? A altura do triângulo maior vezes a hipotenusa é igual à multiplicação dos catetos, né? Que é aquela relação A vezes H é igual a B vezes C, que a gente vai utilizar ela, né? O meu A, que é a minha hipotenusa, eu descobri que ele vale 10. Então, vai ficar 10 vezes. O H, que é a minha altura, vale x. Então, 10 vezes x é igual a B vezes C. Aqui, tanto faz o B ser 6 e o C ser 8 ou vice-versa, né? É só multiplicar eles. 6 vezes 8. Ou seja, aqui a gente já pode pegar esse 10 que está multiplicando x e passar para o outro lado dividindo. Então, fica x igual. 6 vezes 8 dá 48. O 10 veio dividindo, então fica 48 dividido por 10. Então, x é igual a 4,8. Tá aí o tamanho da altura desse triângulo. O próximo exemplo, eu quero determinar o valor de C, de H, de M e de N no triângulo abaixo.
Bom, a primeira medida que eu vou conseguir calcular aqui é a medida de C. Como assim? Utilizando o teorema de Pitágoras, porque aqui eu tenho os dois catetos e eu tenho a hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ficar o seguinte, C ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado é igual a 15 elevado ao quadrado. Então, fica C ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado dá 144. Isso é igual a 15 elevado ao quadrado, que dá 225. Então, C ao quadrado é igual a 225 menos 144, que dá 81. Então, C é igual a raiz de 81, que é igual a 9. Então, a gente já pode substituir aqui, ó, no lugar de C, eu vou colocar aqui que ele é igual a 9, para a gente já ficar sabendo. Bom, a próxima medida que a gente pode calcular aqui é a medida da altura, porque eu sei que se eu multiplicar a altura pela hipotenusa, isso é igual à multiplicação dos dois catetos, né, que é igual a 9 vezes 12. Eu estou utilizando a relação A vezes H é igual a B vezes C. Quem que é o A? O A é o 15, então 15 vezes o H é o próprio H, é igual a B, que é o 12, vezes C, que é o 9. Ou seja, H é igual, aqui, 12 vezes 9 dá 108. Então, e o 15 que está aqui multiplicando o H, ele veio para cá dividindo. E por fim, 108 dividido por 15 dá 7,2. Então, tá aí, a gente também descobriu a altura desse triângulo. Agora, a gente vai descobrir o valor das projeções. Primeiro, eu vou calcular o valor de M, depois eu vou calcular o valor de N. O que a gente sabe? Que se eu pegar C elevado ao quadrado, ele é igual a M vezes 15. Quer dizer, o M, ele é a projeção de C. Então, o quadrado de um dos catetos é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então, eu vou utilizar essa relação aqui, ó. C ao quadrado é igual a M vezes A, ou A vezes M, tanto faz. O C é 9, então fica 9 elevado ao quadrado é igual a M, que eu não sei o valor, vezes o A, que é o 15. Então, fica 81 é igual a M vezes 15. Como eu quero descobrir o valor de M, eu vou passar o 15 para o outro lado, só que ele está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Ou seja, M é igual a 81 dividido por 15, que vai dar 5,4. Então, tá aí o valor de M. Por fim, só falta eu calcular o valor do N, né? O que eu sei? Que o N é a projeção do 12 sobre a hipotenusa. Então, 12 elevado ao quadrado é igual a N vezes 15. Eu estou utilizando essa relação, ó. B ao quadrado é igual a A vezes N. Ou seja, o B é 12, então fica 12 elevado ao quadrado é igual a A, que é 15, vezes N, que eu quero saber. 12 elevado ao quadrado, isso dá 144. Isso é igual a 15 vezes N. Eu vou passar o 15 para o outro lado, só que ele vai dividindo. Então, N é igual a 144 dividido por 15, que é igual a 9,6. Então, tá aí, a gente descobriu todos os valores que a gente precisava determinar nesse triângulo. Bom, o próximo exemplo diz o seguinte: uma rodovia cruza uma hidrovia perpendicularmente. Então, eu desenhei aqui, né, eu tenho rodovia e aqui uma hidrovia, que é sobre a água, né? Entre elas vai ser formado um ângulo de 90 graus, porque elas estão cruzando perpendicularmente, né? Significa que entre elas eu tenho um ângulo de 90 graus. Ambas podem ser consideradas retilíneas, significa que elas vão ser retinhas, né? Elas formam uma reta. No mesmo instante em que um carro cruza a ponte, ou seja, eu tenho aqui, né, um carro que ele está aqui andando nessa rodovia e ele vai andar nesse sentido, ele vai cruzar a ponte. Eu também tenho uma barcaça sob a ponte, né, uma barcaça que está nesse sentido, passando a 60 km por hora e prossegue a viagem a essa velocidade.
Após 15 minutos, qual será a distância aproximada entre o automóvel e a barcaça, supondo que ambos estejam no mesmo plano horizontal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto que o carro vai andar nessa direção aqui, né? Durante 15 minutos. Veja que a velocidade do carro é 100 km por hora. Então, para a gente descobrir a distância que ele percorreu, a distância, né, que a gente chama de ΔS, é igual à velocidade média vezes o tempo. Tá aqui um pouquinho de física também, né? Então, a velocidade média do carro é 100 km por hora. Então, é 100 vezes o tempo. Só que a gente aqui tem um problema, né? O tempo está em minutos e a velocidade está em quilômetros por hora. Eu preciso transformar esse tempo em horas também, né? Então, eu preciso transformar 15 minutos em horas. Então, o que a gente vai fazer? 15 minutos é igual a 15 dividido por 60 horas. Por que 15 dividido por 60? Porque cada hora tem 60 minutos. Então, para eu transformar minutos em horas, eu vou ter que dividir essa quantidade de minutos por 60. E 15 dividido por 60, isso é igual a 0,25. Então, voltando aqui, a nossa velocidade média é igual a 100 e o nosso tempo é 0,25 horas. Então, vezes 0,25. E para finalizar, 0,25 vezes 100, isso é igual a 25. Ou seja, o carro andou 25 quilômetros, né? Então, a gente vai colocar esse valor aqui, né? O carro vai andar 25 quilômetros nessa rodovia. Agora, eu preciso descobrir qual que foi a distância percorrida pelo barco. Eu vou colocar aqui o barco, né? E eu vou descobrir a distância que ele percorreu. Então, eu vou utilizar a mesma fórmula, sabe? A distância é igual à velocidade média vezes o tempo. Só que a velocidade média do barco é 60 km por hora. Então, 60 vezes o tempo, que é o mesmo tempo, ou então 0,25 horas. 60 vezes 0,25, isso é igual a 15. Ou seja, o barco percorreu 15 quilômetros na hidrovia. A gente quer saber qual a distância aproximada entre o carro e a barcaça. Ou seja, a gente quer descobrir qual que é essa distância aqui, certo? Qual que é a distância? Que o carro vai estar mais ou menos aqui, isso ele andou 25 quilômetros, e a barcaça vai estar aqui embaixo, porque ela andou 15 quilômetros. Eu quero saber qual que é essa distância. E o que a gente vai utilizar? O teorema de Pitágoras, porque o x é a minha hipotenusa e o 15 e o 25 são os meus catetos. Então, como é que vai ficar? X elevado ao quadrado é igual a 15 elevado ao quadrado mais 25 elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir aqui, né? X ao quadrado, esse é igual. 15 elevado ao quadrado dá 225 mais 25 elevado ao quadrado, isso é 625, ou seja, x ao quadrado é igual, agora eu vou só somar, né, 225 mais 625, isso vai dar 850, então x é igual a raiz de 850, e isso é aproximadamente 29, né? Então, a distância aproximada entre o carro e a barcaça é 29 quilômetros. O próximo e último exemplo, ele diz o seguinte: para que o triângulo ABC da figura seja retângulo, o lado BC deve medir aproximadamente. Então, assim, esse lado aqui, que é o que a gente quer descobrir, eu vou chamar ele de X. A gente quer que esse triângulo seja retângulo. Mas, se esse triângulo for retângulo, significa que vale o teorema de Pitágoras. Ou seja, a hipotenusa, que é o 40, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado mais 30 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado.
Então, como que fica? X ao quadrado mais 30 elevado ao quadrado, isso é 900, é igual a 40 ao quadrado, que isso é 1.600. Então, x ao quadrado é igual. O 900 eu vou passar para o outro lado, como ele está somando, ele vai subtraindo. Então, fica 1.600 menos 900. Então, x ao quadrado é igual, agora eu resolvo isso, né, que dá 700. Então, x é igual a raiz de 700, que é aproximadamente 26,45. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido um pouco sobre as relações métricas do triângulo retângulo, né? Qualquer dúvida pode me procurar. E tchau, tchau!